vídeo de hoje eu vou te mostrar como pintar uma guirlanda num vasinho de cerâmica com uma florzinha super simples do Bauer, e eu já preparei o vasinho. Esses vasinhos de cerâmica, como eu já expliquei em outros vídeos, eles precisam ser lixados, lavados, tirar todo e qualquer resíduo que possa atrapalhar a pintura aqui, para ela ficar o mais lisinho possível. Depois disso eu usei essa cor, que é o areia lunar na base, e usei esse cerâmica clara aqui na beiradinha. E aí aqui no pratinho eu coloquei o mesmo cerâmica clara que nós vamos usar nas flores, o verde oliva, o branco e um pouquinho do marrom escuro. São as cores que eu trabalhei aqui, que eu coloquei aqui pra gente trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o pincel liner, que é do kit de pincéis que eu recomendo, da Regina Santos. E se você quiser, você consegue esse kit de pincéis que vem com 2 tamanhos de liner, 3 tamanhos de pincel redondo, um chanfrado e um pincel de base, que foi o que eu usei para pintar aqui. Com esse kit você consegue fazer muita coisa aqui dentro do nosso aprendizado Bauer. E para você conseguir um kit desse com o meu desconto, é só você ir no link, no destaque da minha bio, então me chama aqui, me pede por escrito aqui nos comentários, que eu falo para você. Você entrando nessa página, onde vende os pincéis, você pode usar um cupom Letícia Leal, tudo maiúsculo, tudo junto, para você ganhar 10% de desconto. Então vamos lá. Vou trabalhar primeiro com o liner, e aí eu molhei, tinta marrom escuro, eu solto bem a tinta, só molhando o pincel na água, para essa tinta ficar mais fluida. E aí, com toda a liberdade, eu vou criar um galho aqui, ó, em toda a volta do vasinho. E aí, o importante é manter o galho na mesma direção, para ficar com esse aspecto de uma guirlanda. E agora aqui, ó, em cada ondinha, vou fazer assim para não encostar, porque tá molhado. Eu vou cruzando e puxando fios aleatórios aqui, ó. Puxo para cima, puxo para baixo, ó. Traços fininhos, traço mais... É um galho mesmo, um cipó que se formou aqui, e é muito simples de fazer. É só você não ter medo e se permitir pintar com liberdade. O máximo que pode acontecer é não ficar bom. Aí sabe o que eu recomendo? Lava, tira, faz de novo. Ou então experimenta primeiro fazer isso numa outra superfície que você não vai considerar como a peça principal, até no papel mesmo. Treine a sua mão e se permita fazer isso. Vendo? Agora eu vou fazer os galhos ao contrário, ó. Alguns trançados ao contrário, para não ficar tudo na mesma direção. E esse tipo de guirlandinha, ela pode ser feita de várias maneiras. Ela pode misturar com outras cores. Você pode fazer ela só em ondas, como você quiser. Mas é muito importante e interessante numa pintura livre você criar uma base dessa, porque ela te dá muitas possibilidades. Sempre procura terminar com fininho, né, a ponta do galho, e tá aí, ó. Agora é esperar secar pra gente fazer a próxima parte. Bom, agora que já tá tudo sequinho, nós vamos fazer primeiro as flores. E aí, nós vamos usar do kit o pincel número 3, que é o pincel redondo,
E vou usar a mesma cor que eu usei lá em cima, que é o cerâmica clara, para criar o meu floral aqui. A primeira coisa é marcar onde serão as flores e o tamanho que serão as flores. Então, é interessante você ir colocando de tudo quanto é tamanho. Ó, uma maior, uma menor. E por que que eu tô primeiro marcando? Vou esperar, enquanto eu tô fazendo isso, a tinta vai secando. Quando eu voltar com a segunda mão e pintar novamente para fazer as flores com as vírgulas, o que vai acontecer é que ela vai ficar mais firme, porque se você reparar aqui, ó, como nós temos no fundo um galho que é uma cor escura, que é um marrom escuro, a tendência dessa cor aparecer é grande. Então, eu prefiro passar a primeira mão para depois, então, vir fazer as vírgulas dessa florzinha que é tão fácil, mas que com a segunda mão garante um resultado melhor. Então, aqui eu vou criando, ó, sem medo, como se fosse mesmo um galho com florzinhas de todos os tamanhos, em todas as posições, maiores, menores. Se você for trabalhar só à frente do vaso ou da peça, aí você concentra mais as flores, o arranjo, né? Você coloca mais flores maiores com as menores mais juntinhas. Aqui, como a gente está contornando a volta toda, então a gente vai alternando os tamanhos. Ó. Aí depois você olha, aqui por exemplo cabe mais uma embaixo menorzinha, aqui também cabe uma menorzinha. É da sua criatividade para você criar aí com toda a liberdade, tá bom? Não tenha medo. Depois que você fizer isso a primeira vez, você vai descobrir as suas capacidades e vai descobrir que você pode ainda muito mais. Acho que tá bom, né? Ó, mais uma aqui. Bom, agora continuo, vou pegar essa, deixa eu ver qual que tá mais sequinha aqui, pelo brilho eu consigo ver essa aqui, ó. Deve ter sido a primeira aqui. Eu faço novamente sobre, virar assim que eu acho que você vê melhor. Novamente eu passo a tinta, porque eu preciso dessa base aqui úmida para eu poder fazer o efeito que eu quero fazer. E com ela úmida, eu só tiro o excesso da tinta num paninho, num guardanapo, e pego um pouquinho de branco e começo a fazer pequenas virgulinhas de fora para dentro. E aí eu não posso fazer muitas, porque senão o branco se mistura com essa cor e aí ela deixa de fazer o efeito de mesclar. Ela começa a virar um tom de cerâmica mais claro. Então, é só ir fazendo isso para criar essa nuance, tá vendo? Ó. E agora eu vou fazer a segunda carreira, pegando no final da primeira vírgula, puxando para dentro, de fora para dentro. De fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro. Se você achar que precisa ainda definir bem esse miolinho, você faz uma terceira camadinha aqui, só para acabar de fechar. E eu chamo essa florzinha de flor pompom, que ela parece aquelas florzinhas do campo, né? Bom, lavei o pincel, tirei o excesso de água e vou pegar novamente a cerâmica. Por que que eu faço isso? Porque se eu continuar com o branco aqui e voltar para fazer a base da minha outra florzinha, ele vai virar uma cor indefinida. Vai ficar parecendo uma cerâmica clara
sem muita definição, porque as cores começam a se misturar demais no pincel e perdem a identidade que a gente quer. Ó, essa aqui é pequenininha, tá vendo? Quase que a segunda não aparece. Vou lavar, tirar o excesso, pegar novamente, para eu garantir que o fundo da minha florzinha vai estar sempre com essa cor do cerâmica, mesclando com o branco e criando essa nuance tão bonita. Essa florzinha pode ser feita da cor que você quiser. Para esse projeto aqui desse vasinho, eu escolhi fazer com a mesma cor, porque eu achei que ia ficar harmônico, eu queria uma pintura mais suave, então, mas caberia que qualquer outra cor que você quisesse. Ó, vamos fazer uma outra grande. Tá vendo? Lavo o pincel, tiro o branco do pincel, tiro o excesso de água, volto aqui e faço de novo. Tirei o excesso no pano e aí eu faço no máximo 2 virgulinhas com a mesma carga no pincel, que aí elas vão ficando, ó, uma mais branquinha, a outra já fica mais suave. Uma fica mais branquinha, a outra fica mais suave. Ó. É justamente a intenção, aqui eu vou corrigir essa aqui que ficou menor do que as outras. A intenção é que elas se misturem para criar realmente essa nuance e fazer essa florzinha tão fácil e tão simples de fazer. Bom, agora que já tá tudo sequinho, eu comecei a fazer folhinhas. E aí com o mesmo pincel, usando a tinta oliva, verde oliva com branco, eu vou criar várias folhinhas aqui, em várias direções, dessas florzinhas, até ficar do jeito que eu achar que tá bom. Isso é a gente pintar com liberdade. Imagina se você tivesse numa peça dessa, roliça, uma peça que exige de você aí uma paciência, né? Porque é uma peça que você vai girando, não pode encostar na mesa porque ainda está molhado. Imagina você fazer isso tendo que cobrir risco por risco, ou tendo que passar um risco aqui. Então, é isso que eu ensino, dessa forma que eu ensino a pintar, com essa liberdade. Quando você aprende, que você entende a proposta da nossa técnica da pintura, você faz aí do jeitinho que você quiser, com toda a liberdade. E isso, inclusive, garante que as artes se tornem artes únicas. Porque por mais que você se inspire, que você olhe, que você faça, elas nunca vão ficar idênticas. Não tem como, porque a gente nunca vai conseguir copiar vírgula por vírgula aqui de um projeto feito com liberdade. Ó, e agora que eu já completei com as folhinhas em toda a volta, nós vamos dar um toque final. Com o mesmo pincel, lavei, tirei o excesso de água. Vou pegar aqui, ó, a mesma cor do cerâmica, que é das florzinhas, com um pouquinho de branco. E na pontinha aqui de algum dos galhos, colocar como se fossem botõezinhos. Ó. Aí é um movimento de botão, que também não tem segredo nenhum. E aí você vai fazer aqui quantos você quiser, um mais clarinho, um mais escuro, com essa liberdade toda que a gente gosta. E aí, você gostou? Se você gostou, deixa aqui no vídeo o seu comentário, curte o vídeo se você ainda não curtiu, compartilha com alguém que ainda não conhece o nosso canal, que assim você me ajuda, me anima aí a continuar gravando vídeos, trazendo um pouquinho desse maravilhoso e florido mundo do Bauer
para compartilhar por aqui com você. Então, espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.